vamos começar mais um Business Podcast. E hoje, não podendo deixar de falar dos nossos patrocinadores deste programa, que tem o oferecimento de Faculdade Boas Novas, onde o conhecimento traz a liberdade, Dinheiro Amaré, o melhor programa, o melhor Instagram, o melhor YouTube sobre educação financeira, Hash 0KM, Santo Pão, nosso parceiro Juan, um abraço, que ele não deixa faltar nunca aí os nossos lanches no final das nossas lives, do nosso podcast, gravações, da nossa resenha. E agora também um parceiro firme e forte conosco, Miss Souza Movelaria, o melhor móvel modulado que você pode encontrar em toda Manaus. Sérgio, quer fazer as honras, quer apresentar pra gente? Bom, primeiro quero agradecer a Faculdade Boas Novas, da nossa casa aqui falando de business. Agradecer a participação da nossa convidada. Falar sobre um tema super importante que é o mercado médico e seus desafios. Gente, muito obrigado pela audiência, os patrocinadores. E agora eu quero passar a palavra para a nossa convidada. Camila, seja muito bem-vinda. Aqui é o 5º episódio do Business Podcast. Trouxemos grandes convidados aqui. A gente queria saber um pouquinho mais sobre você. Conta um pouquinho. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Diego. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu me chamo Camila Garcia, sou empresária, mãe, esposa e multiuso, né? Mil e uma utilidades. Legal. Camila, a gente estava conversando, né, Sérgio, antes da gente iniciar a gravar. A gente tem, às vezes, um certo nervosismo. E quando a gente fala de negócios, empreendedorismo, que esse é a pegada aqui do nosso programa, a gente vem uma pergunta que é o nosso norte aqui. A gente, de fato, não costuma deixar o convidado totalmente tranquilo, à vontade, falar sobre o que você quiser, mas a gente precisa falar de onde e como e por que surgiu o empenho que você tem, o sonho que você tem da Medsol. Vamos lá. Eu vou, assim, são 17 anos de história, então eu vou compactar aqui um pouquinho. 17 anos é um grande, já mais velho que meu filho, né? É isso. Que o nosso assessor que está aqui atrás das câmeras, galera. Bom, veio a princípio pela minha mãe, né? Que era médica e se especializou em medicina do trabalho. A própria vontade nata de empreender, na verdade, de nunca estar satisfeita, de não se acomodar, né? E eu acabei descobrindo esse mundo da medicina do trabalho quando eu fui fazer exame. Até então, minha mãe falava sobre medicina do trabalho, falava que ela era médica do trabalho e eu não entendia o que ela fazia. Mas o que é médico do trabalho? Porque na cabeça das pessoas, o médico é só, ou é o consultório, ou é o médico que está no hospital, ou é o cirurgião, entre diversas especialidades. E eu não entendia isso. Eu vim, de fato, saber o que é isso quando eu fui para o emprego. E aí eu fui para uma clínica fazer exame, né, para entrar na empresa, exame de admissão. Aí que eu vim entender. Aí, quando virou a minha chave, eu falei, mãe, as clínicas aqui de Manaus são todas assim? Assim, lugares pequenos, com pouco conforto para as pessoas, nem o mínimo de conforto. Eu falei, cara, dá para fazer melhor do que isso. Geralmente abarrotadas, né? Muito, e assim, sem... descaso no atendimento. Como... É o fazer por fazer. Fazer por fazer. Aí eu falei, não, dá pra fazer uma coisa melhor. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu comecei aí, eu cheguei pra ela e falei, eu vou ficar 1 ano na fábrica que eu entrei naquele momento, isso em 2004, por aí. E daqui a 1 ano eu vou sair e eu vou montar uma clínica de medicina do trabalho. Só que eu quero uma clínica de medicina do trabalho que não tem aqui em Manaus. E aí o que eu fiz? Uma das primeiras regrinhas, né, do business, que é o benchmarking. Então eu fui de clínica em clínica. E a primeira coisa que eu fiz foi contar as cadeiras da recepção. Foi a primeira coisa que eu fiz. A clínica que eu fui, que mais tinha cadeira, tinha 50 cadeiras. Eu falei, então na nossa vai ter 100. Dobrou, né? Chega na meta, não tem meta, dobra, né? E assim, aí eu fui de pouquinho em pouquinho. Cara, eu vi que as clínicas daqui não fazem isso. A gente vai fazer. Porque não adianta, na minha cabeça não entra, Diego, eu ser só mais uma no meio da multidão.
ser mais Eu do não mesmo, aceito. né? Muito Mais mesmo. do Eu mesmo, não- é eu mais não. do mesmo. Eu sempre fui assim. Eu não vou fazer para ser igual a todo mundo. Porque senão que diferença que eu vou ter? Por que ele vai me contratar em vez de contratar o fulano que já está há 15 anos no mercado? Eu tenho que ter um diferencial. E esse diferencial, ele não é você fazê-lo uma vez e ficar quieto. A busca de diferenciação, ela é constante, você não pode parar. Seja o segmento que for, seja medicina, seja educação, seja economia, seja negócios, você não pode parar. Porque se você parar, você pode até estar na vanguarda de alguma coisa, mas em algum momento, se você se acomodar, aquele cara que está lá atrás, que tu achava que ele não seria capaz, ele vai ser. Porque se eu sou capaz, todo mundo também é. A diferença é a hora que você faz isso, se você perde Boa. tempo ou não. Né? E Camila, você fez só uma pequena introdução, né? A gente ainda vai desenvolver muito. Mas você não é médica. Não. Conte a sua profissão. Qual que é a Minha sua formação. é isso? Vamos lá, né? Também, muito importante. A minha formação Boa. é segurança do trabalho, né? Eu vou dizer assim que eu busco um pouquinho de conhecimento em cada área, porque quando a gente administra empresas, a gente tem que entender aquele conhecimento generalista, né? Você tem que entender um pouquinho de tudo. Não é que você vai fazer as tarefas de cada pessoa, mas você tem que saber um pouquinho de tudo. Minha formação base é segurança do trabalho. Também fiz faculdade de contabilidade, tanto que a minha paixão é contabilidade de custos. Esse é um Bacana, diferencial nas vendas que eu faço da clínica, o comercial da clínica, quem faz sou eu. Então, como Boa. a minha paixão é contabilidade de custos, eu acabo explicando melhor para um empresário que não tem paciência nenhuma de eu explicar a técnica para ele também. Ele nem quer saber disso, ele quer saber de números. De quanto ele vai pagar. Quanto ele vai pagar, o que ele vai ter e ponto, acabou. Então, isso acaba que me ajuda, né, na minha área. E eu tenho uma outra formação também, que é de coach e analista de perfil comportamental, que é um hobby, vamos dizer assim, que eu tenho. Amo estudar comportamento humano. Maravilha. E isso acaba também agregando para a clínica. Pois né? tem fit com o teu negócio, Tem. né? Que maravilha. Tem que tudo a ver, né? interessante. Tem uma ligação, né? Tem. Camila, assim, eu vou colocar aqui a percepção, talvez, da maioria das pessoas, mas é claro, no âmbito mais de business. Quando a gente fala em medicina do trabalho, me vem duas coisas na cabeça. Ou eu vou ser contratado ou eu vou ser demitido. Eu sei que existe muito mais Muito. coisas por trás. Muito. Mas por que quando a pessoa pensa em medicina do trabalho, vem somente isso? Tenta explicar pra gente, para tirar a dúvida, mitificar o que existe É o por que as trás, pessoas né? mais conhecem, realmente. Todo mundo, quando eu falo, a tua clínica é de quê? Eu falo, uma clínica de medicina do trabalho e segurança do trabalho. Vocês fazem exame para as empresas, né? Eu falei, é isso. Também, né? É isso, mas existe um catálogo muito mais extenso de serviços, inclusive alguns que demandam muito mais técnica, né, como os programas que a gente elabora, que são programas obrigatórios para as empresas, devido à nossa legislação, né, brasileira, como o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Existe o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Mas, assim, a medicina do trabalho, assim como a segurança do trabalho, qual é o foco dela? É a proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Só que eu ouso acrescentar que não é só a saúde, a segurança do funcionário, é da empresa também. Porque uma boa gestão de SST, como a gente chama, de saúde e segurança, gera retorno financeiro para a empresa. E aí é onde a maioria das empresas não sabe, né? Qual é o retorno financeiro? Folha de pagamento, né? Quando a empresa não faz uma boa gestão de SST, ela gera encargos maiores na folha dela. Incide em cima do SAT, que é o seguro de acidente de trabalho, que ele é obrigatório para qualquer empresa que tenha funcionário, e o FAP, que é o fator acidentário previdenciário. E eles influenciam diretamente na folha. E hoje, se você, eu não vou dizer 100%, mas se você perguntar para qualquer empresa, principalmente empresas de lucro real e lucro presumido, qual é um dos maiores custos que ela tem, Sim. é a folha. Só que a maioria não olha para a folha com uma visão de, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, por que isso está tão alto? Será que tem alguma coisa aqui que eu posso diminuir? Legal. E tem. E
gestão de saúde e segurança do trabalho é isso. Isso pode representar até quantos por cento hoje? Até quanto, né? Numa folha. Nossa, Sérgio, muito. É alto. Eu vou te falar, vou te dar um exemplo assim, muito superficial. Vamos lá, uma empresa que ela tenha nos últimos 2 anos, porque esses encargos da folha, eles pegam sempre os últimos 2 anos da empresa, né? Vamos supor, uma empresa que ela tenha 3 milhões de folha por ano, tá? Uma situação hipotética. Sim. E aí, de encargos desses 3 milhões, sei lá, que ela tenha recolhido aí mais de 1 milhão, alguma coisa do tipo. Existem situações muito específicas, muito pontuais, relacionadas à saúde e segurança, em que ela consegue reduzir um fator de 2 para 0,5. Então, um encargo que ela recolhia de 500 mil, ela pode recolher 100, ela pode recolher 200, mas ela está recolhendo a mais, ou às vezes o dobro, ou às vezes o triplo, porque ela não faz a gestão correta Sim. de SST. E uma outra falha muito importante que as pessoas não sabem. Saúde e segurança não está comunicado com a área da contabilidade. Olha. Então, é isso que a medicina e a segurança ela vai muito mais do muito que além, fazer né? o exame, Exato. entregar um programa para a empresa, ela engavetar aquele programa e não ler. A área de segurança tem que estar se comunicando, assim como a área médica tem que se comunicar com a contabilidade, com quem faz a folha da empresa. Porque uma GFIP, um código enviado errado para a Receita, uma contribuição recolhida a mais ou a menos, e a menos é muito pior, porque a multa chega a 75% do valor da folha dos últimos 5 anos. Acaba sendo o bem a mais lá na frente. Bem a mais. E Certo. o a mais ainda está ok, porque a gente trabalha em parceria com empresas que fazem recuperação fiscal. Então, os últimos 5 anos, se você fizer uma auditoria em cima da folha e puxar toda essa história e fazer realmente aquela continha na ponta do lápis, você consegue recuperar os últimos 5 anos de encargos que às vezes a empresa paga mais. E isso é um valor, às vezes, bem expressivo. Muito, fala de milhões, 100, muito, 200 porque eu não mil. tenho... eu tenho espelhos de FAP, né, que a gente puxa para as empresas. Isso é uma assessoria que gera muito retorno para a empresa. E gera retorno, não é curto prazo, é médio e longo prazo. Porque é a cada 2 anos que Ela pode puxa. fazer, né? Isso. E Camila, vendo esse universo de possibilidades que o empresário tem, mas na maioria das vezes, quando você é a pessoa do comercial também que faz a venda, né? Quando você explica esses detalhes, o empresário, ele sabe desse universo de possibilidades que ele tem ou ele ignora pelo simples fato de querer estar focado, na verdade, só no dia a dia e despreza qualquer tipo de oportunidades que ele possa ter? Eu já encontrei dos 2 tipos. Na verdade, os 3. Aquele que... não, só vou fazer o que é obrigatório mesmo e pronto. Eu já encontrei aquele, cara, gostei da tua solução, eu quero, mas não sou eu que vou acertar tudo com a fulana ou com o ciclano, né? E o terceiro é aquele que além dele aprovar todo o projeto, ele também participa, não 100%, mas em alguns pontos ele pede um relatório, vamos dizer assim, Sim. como é que tá, o que já conseguiu ser feito, o que diminuiu. E o mais engraçado, eu até participei de uma reunião semana passada, porque eu participo de um grupo de empresários do Vieira Alves. E eu perguntei assim, quantos de vocês têm o costume, não estou falando rotineiramente, porque nosso tempo é muito corrido, eu entendo isso, mas quantos de vocês, uma vez ou outra, olham a folha para ver o que vocês estão pagando? Dá pelo menos uma passada de ouro, né? Uma coisa simples. Mas eu não entendo nada, não, tudo bem. Você não precisa entender de folha para ver quanto é que tu está pagando. Um simples relatório, baseado nisso que você falou, ok, você não entende de folha, mas pega janeiro e faz um comparativo. Quanto tu pagou em janeiro? 100 mil. Fevereiro, opa, paguei 120. Por que houve essa diferença? 20 mil, Né? exatamente. Aí vai Entendeu? acompanhando. Eu não entendo nada de folha, assim, né? Mas acompanhar. Cara, é uma coisa assim que vale a pena você dar uma atenção. E sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tive muito problema com declaração errada, informe errado de folha, na minha empresa. E esse informe errado foi justamente que me deu essa virada de chave. Falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui.
o grau de risco da empresa não é esse, o FAP não é esse, assim, assado, porque eu sei como é que ele é calculado. Eu falei, eu não tenho, a minha empresa nunca teve nenhum afastamento pelo INSS que gerasse o aumento do FAP, porque o que gera o aumento do fator acidentário previdenciário da empresa é a quantidade de afastamentos pelo tipo acidente de trabalho e doenças ocupacionais, né? São bem específicos, são eles que aumentam a folha da empresa. Aí eu falei, não, isso está errado. A minha empresa não tem isso, eu nunca tive afastamento, como é que o meu FAP está desse tamanho? Mas aí tudo bem, eu entendo da área, só que da mesma forma que aconteceu comigo, porque eu também não tinha esse costume de olhar a folha. Você não olhava com o vizinho. Não, chegava para mim, Pagar. Casa de Ok, ferreiro, né? espeto Tá de aqui. pau. Vou aceitar. Tá É me dando isso. o quê? 100 mil, beleza. autoriza não vou lá no pagar, banco né? o pagamento da folha, pronto. Até porque o que a gente pensa? Cara, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver. Sim. Eu tenho que estar no estratégico, eu tenho que estar não sei aonde. Tudo bem, tá certo. Mas eu não acredito, eu não acredito que, sei lá, uma vez a cada 2, 3 meses, faz um... Sai da tua cheque. rotina. Faz um cheque, né? Dá uma Entendeu? batida. Isso é muito importante, Bacana. porque às vezes a empresa ela busca tanto reduzir custo, só que ela não olha para onde o custo dela está maior. Ela reduz custo de setores, ela reduz custo na compra de material, na compra de insumo, na troca de fornecedores, em tanta coisa, que se ela parasse um pouquinho para olhar a folha Que tem dela... um peso significativo dentro de qualquer Muito. empresa. Pessoas, né? E aí ela vai ver o quê? Cara, eu posso reduzir 1 milhão na minha folha para os próximos 3 anos, 1 milhão em cada ano, se eu melhorar minha gestão de SST e contratar uma empresa que faça esse FAP diminuir. Vamos lá, aquele negócio, é entregar resultado. É isso. Tu vai contratar uma empresa de medicina do trabalho, não é só para fazer exame. Ela vai te entregar um resultado que vai afetar diretamente a tua folha de pagamento, que vai diminuir o teu encargo. E a tua folha diminuindo, o teu lucro operacional Com certeza. diminui, né? Com certeza. Tem que olhar o final da ponta, principalmente, né? O empresário ele não quer olhar lá só o faturamento, ele tem que olhar o início. Eu costumo olhar como uma estrada. A minha estrada tem o início, que é o meu faturamento, no meio do meu percurso eu tenho as despesas e eu tenho que chegar no lugar que é o fim da minha estrada, que é o meu lucro ou prejuízo. O prejuízo é quando realmente eu não consigo atingir o objetivo lá da estrada. Com E certeza. Camila, eu sei que você começou fazendo justamente aquilo que a gente mais prega, fazendo benchmark. Já existe um player igual ao meu e eu preciso ver o que ele faz que eu posso melhorar. A gente tem muitos segmentos iguais. Outro dia a gente estava conversando sobre drogaria. Eu viro a esquina, tem uma drogaria, mas quanto mais você ver, mais drogaria se abre nos bairros, parece né? assim, carocinho de feijão, né? Tu pega ali um pedacinho de né? algodão, Mas tá bota um absurdo, feijão, né? joga água, no outro dia quando tu passou já tá uma drogaria ali. 5, cara, uma do lado da outra. Bicho. Verdade. Inacreditável. Vendo por esse lado, você já nos explicou aqui que foi visitar e foi fazendo. Mas nem todos, acredito eu, as estratégias que você utilizou deu certo. Conta uma, conta aqui para ninguém vai saber, né, Sérgio? Ninguém vai saber. Conta uma estratégia que você viu que poderia fazer melhor, que realmente não deu certo aí nesses 17 anos. Nesses 17 anos. Cara, agora tu me pegou, ó. Difícil lembrar, né? Difícil. Porque eu sei que no início a gente tá ali com aquela empolgação e quer acertar, e acaba às vezes chegando o momento, poxa, aquilo não deu certo, nos frustra, né? Pronto, eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu tentei. A MedSol quer dizer Medicina e Soluções Tecnológicas. Eu sou muito, muito, muito apaixonada por tecnologia, muito mesmo. E a área de medicina do trabalho em si, medicina e segurança, é uma área que, cara, ela gera uma papelada enorme. Enorme. Isso vai gerando um arquivo quilométrico, até porque a gente tem que guardar por 20 anos depois que o funcionário sai da empresa. Ou seja, Tem que ter durante 20 anos o arquivo. depois que ele sai, que tu imagina se ele entra, passa 40 ou seja, uns 40 mais os 20. Se Mais você os fizer o 20 dele, né? demissional em outra empresa, você tem que guardar? Como é que Mas funciona o histórico isso? que a gente tem, a gente é obrigado a guardar por tá. 20 anos. Tá. Aí, na verdade, é a empresa que é obrigada a guardar. Por 20 anos. Você faz o backup, na verdade. Isso, aí eu Tem que tento digitalizar diminuir essa esse papelada arquivo, inteira, pois né? diminuir Digital, tudo, levar isso pro jogar na digital. nuvem. E aí eu tentei, cara, eu vi que eu vou te dar um exemplo, tava demorando muito atendimento lá da clínica, eu queria transformar, que as pessoas preenchessem menos papéis. Porque quando a pessoa chega lá na clínica, e qualquer clínica, na verdade, no seu trabalho, sempre tem aquele negócio de preencher ficha médica, esse tipo de coisa. Falei, bicho, eu vou tentar Padrão, fazer um né? jeito, Tradicional. fui, comprei monitor touchscreen,
para colocar, para ver se eu conseguia fazer esse atendimento ser mais rápido delas preencherem. Foi uma coisa que não deu certo. Por quê? Eu não contava com um fator, uma variável muito importante. Grau de instrução das pessoas que a gente atende. E isso influencia. Pesa. Muito. Muito. Quando você tem que focar no teu... lá na clínica a gente tem, vamos dizer assim, a gente tem vários tipos de público. Existe... O meu cliente é um cliente B2B, porém, eu atendo as pessoas B2C dele, né? Então, essas pessoas aqui na ponta, que é onde realmente a clínica atua com o exame, em sua maioria, não 100%, mas em sua maioria são pessoas de baixa instrução ou que não tem uma clareza, né, uma rapidez tecnológica, exato. uma agilidade. Aí foi uma coisa que não deu certo. Acabou virando um gargalo, né, Camila? Justo, não, muito, um gargalo enorme, porque em vez do atendimento fluir, ele estava parado, ele empacou. Parando, porque uma pessoa que era na expectativa que eu gerei dela preencher um negócio lá, pum, 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 em 2 minutos. Virava o workflow, já passava pro próximo atendimento, caía lá pro médico. Não deu certo, não vai dar, porque eu precisava que as pessoas fosse uma coisa mais rápida, mais dinâmica. Né? Ainda mais com essa questão das 2 pandemias que nós tivemos. Então, para mim, quanto menos tempo as pessoas passassem dentro da clínica, melhor. Né? Até para ter rotatividade. A gente não tinha aquela questão dos espaços limitados. Né? Isso aí, tentei, mas não deu certo. Você citou pandemia e eu particularmente eu procuro não falar sobre ela, porque volta e meia a gente está falando. Sim. Mas esse teu segmento eu não posso deixar de falar, uma vez que ele é muito presencial e ele afeta muito as empresas e da parte de contratação e a próprio acompanhamento médico dos colaboradores, né? Foi uma preocupação, pelo menos eu entendo da maioria das empresas, que as clínicas ocupacionais pudessem, de fato, estar fazendo a atuação além do que foi contratada com essa preocupação. O que vocês fizeram de adaptação? Como é que foi? Aumentou o atendimento? Diminuiu? As estratégias que vocês utilizaram? Porque você pensa bem, você falou aqui que colocou 100 cadeiras de atendimento. E no momento em que a aglomeração estava totalmente proibida, como é que você vai conseguir, e as empresas, de fato, por mais que o governo ele teve uma determinação para diminuir carga horária, home office, né? Ela contratou, principalmente as empresas de fast food, de entrega, os deliveries, né? É verdade. E para esse momento foi crucial que a gente tivesse um apoio aí da área de saúde ocupacional. Isso aí é verdade. Essa foi uma situação bem emocionante, vamos dizer assim, Diego. Quando veio a pandemia, eu sempre busco ouvir as pessoas que trabalham comigo, para mim, seja parceiro, funcionário, prestador. E eu chamei todo mundo para conversar quando veio a primeira onda, que foi começo de 2020. Né? Finalzinho de março de 2020. Veio. E aí todo mundo, como é que vai ser? Gente, calma, vamos com calma, porque primeiro que nós somos a área da saúde. Então a gente não vai fechar. Vai ter, se vier a ter um lockdown, que naquela época só estava cogitando a possibilidade de um lockdown. Foi lá para dezembro, né? De 2020, por aí, 2019. Calma que a área da saúde não entra. Nós somos serviço essencial. Essencial, né? Naquele momento. Pronto. Aí eu nunca me esqueço. Aí veio o nosso governador, naquele momento, fez um pronunciamento de que até as clínicas de assistência médica deveriam fechar, que deveria ficar só os hospitais, né, os prontos-socorros. Quando ele fez isso, eu nunca me esqueço, Diego, porque o pronunciamento dele, a publicação, porque saiu no Diário Oficial do Estado. Foi um decreto, né? Foi. Não durou 24 horas, ele revogou. E eu fui uma que eu entrei, o senhor tá ficando... Porque, entenda, as clínicas particulares, elas dão vazão para o que os hospitais não estão dando conta.
Então, casos menos complexos, casos em que possa ser atendido, doenças, comorbidades de pessoas pré-existentes, não se justifica levar uma pessoa dessa para dentro do hospital, onde a contaminação é muito maior. Não tem lógica nenhuma tu fechar um braço que dá vazão para uma coisa que você já não está dando conta. Graças a Deus, não durou 24 horas, ele tirou o decreto, né? Modificou o decreto e liberou novamente para as clínicas. Né? Ainda assim, eu tinha na época uma pessoa grávida e uma senhora já ela que está comigo até hoje, só que ela já estava naquela idade que eles chamavam de idade de risco. Chamei todo mundo para conversar, eu fui bem honesta e... me arrepio todinha, assim, porque eu me emocionei. E quando eu chamei todo mundo para conversar, falei, gente, assim, tava naquele... Foi logo muito medo, pouca informação, ninguém sabia o que era verdade, o que não era, então eu cheguei, vamos fazer o seguinte. Quem quiser ficar, pode ficar. Eu não vou obrigar ninguém a ficar. Eu entendo que todo mundo aqui, a maioria dos meus funcionários, principalmente, tem filhos, tem família. Se vocês não quiserem ficar, eu entendo. Quiserem ficar em casa, eu não vou demitir ninguém, eu não vou dar falta para ninguém, mas eu não vou fechar. Eu me recuso a fechar. Eu não vou desistir. E não vou, de maneira nenhuma. A minha mãe foi o maior exemplo de medicina que eu já vi na minha vida, de médica, de humanidade. E eu me recusei a fechar. Ainda que eu soubesse dos riscos que eu estava correndo como empresa, de cair o faturamento, caiu pra caramba. Lógico que caiu. Caiu o faturamento, inadimplência aumentou, porque os clientes também, da mesma forma que caiu o meu faturamento, caiu o faturamento dos clientes também. Escalou, né? Por tabela, efeito dominó, como foi diz. Efeito dominó. Mas ainda assim, Diego, eu me recusei a fechar, chamei todo mundo e todo mundo não. A gente vai ficar aqui com a senhora, dona Camila. Aí eu só, por questões de lei mesmo, de risco, essas duas, falei, não, gente, vocês duas vão para casa. Não posso arriscar, a gente não sabe quase nada dessa doença ainda, então não quero arriscar vocês duas aqui dentro. Pronto. Mudei, fiz estratégias, reduzi horário, né? Mudei horário de médico para reduzir custos, já que o nosso movimento diminuiu muito também. Tinha movimento todo dia? Tinha. Só que já não era aquele movimento de empresas normais funcionando, todo mundo contratando, né? Todo aquele... Então, eu diminuí, fiz estratégia de... mudei as escalas do atendimento médico, coloquei para 3 dias na semana, reduzi... Coloquei escala de funcionário, falei, vamos reduzir aqui carga horária, vai ficar até X horário, diminuir, por exemplo, conta de energia da clínica. Então, nesse período de pandemia, a clínica vai funcionar só até tal hora, né? Meios de contornar esses custos para que eles também não impactassem tanto, já que o faturamento também diminuiu, eu busquei. Seja diminuindo a conta de energia, seja fazendo uma rotação dos funcionários sem prejudicar ninguém com salário, diminuindo o horário dos médicos, diminuindo o horário de atendimento médico na semana, era 5 dias na semana, eu coloquei para 3, né? A gente tinha atendimento de tarde também, tirei o atendimento da tarde, deixei só pela manhã. E aí, quando foi janeiro de 2021, aí agora vai, né? Passou, agora, né? Oh, coisa linda. Aquela esperança, né? Aquela chama ainda tá acesa. Nossa, e todo mundo se agarra. Gente, aí veio a segunda, né? A segunda onda, só que aí eu pensei, eu lembrei de uma estratégia de guerra. Não sei se vocês viram algum filme assim, aquela questão do cerco, que tá aqui o exército, eles vão fazendo isso para fazer com que o inimigo se concentre. Aí eu cheguei com uma grande amiga minha, que é minha sócia no laboratório, né? A gente também tem um laboratório de análise clínica, e acredite, adquirimos ele no meio da pandemia. Olha. Né? Que isso tudo foram estratégias, né? Eu olhei assim, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o atendimento da tarde, porque aí o que eu pensei? Se a gente tira o atendimento da tarde, a gente empurra essas pessoas para amanhã. Ao mesmo tempo, de segunda a sexta vai ficar pequeno para atender todo mundo. Então, quando a gente empurra para cá, a gente estica aqui. O que eu fiz? Coloquei para atendimento no sábado. Que as clínicas daqui, a maioria não atende no sábado. Não atende. Não. Acabou sendo até um diferencial. Quantidade de empresa que foi lá para a clínica porque a gente atende no sábado. Então, eu fiz essa estratégia. Eu apertei aqui e estiquei para cá. E aí, eu consegui aumentar a demanda de atendimento da clínica, ainda
conseguir Reduzir mais o custo, cliente e reduzir custo. Porque Otimizou a estrutura e ganhou o cliente. pensamento do empresário, Camila, quando você faz isso, é o seguinte: eu já estou com um faturamento baixo, eu fiz um rodízio aqui dos meus funcionários e eu ainda tenho que liberar ele no meio da semana, que geralmente o horário comercial é de segunda a sexta, de 8 às 18, para ele fazer algum exame e eu tenho ali aquela, vamos dizer, 1 hora, 2, que no mínimo ele vai perder, ele tem uma perda significativa da produtividade. É. E aí você traz, não, meu amigo, vem cá, eu vou lhe ajudar. O que você precisa? É aos sábados? Eu vou abrir aos sábados. Me dê sua mão, que a gente não vai te largar, não, né? E olha, eu fiquei... Deu medo? Deu. Caramba, cara, eu vou aumentar meu custo. Eu vou colocar um custo fixo no sábado que eu não tinha. Tava fechado. E aí veio aquele medo. Caramba, será que vai cobrir? Será que vai cobrir? Nossa Senhora. Hoje em dia, nem cogita pela minha cabeça não abrir no sábado, a não ser que seja feriado. Sim. E tem demanda todo sábado. Todo sábado. Graças a Deus, né? Camila, você comentou que no meio da pandemia adquiriu um laboratório, vamos falar, calma dele, calma o coração, né? Vai entrar no Sérgio? intervalo agora, tá igual o João Kleber. Calma o coração. Mas Bora. aí você disse que tinha uma sócia. Desse teu início, desses 17 anos, você fez tudo sozinha, teve um mentor, claro que a sua referência é a sua mãe, né? Como médica, minha Como referência é médica, ela, a sua com mãe, certeza. mas teve um anjinho, Camila, isso vai dar certo, vamos por aqui, Camila, tô contigo, não vou te largar, ou foi Camila e a mãe que seguiram? Não, assim, teve... A minha mãe sempre foi uma referência como profissional, mãe, lógico, e a minha referência de atendimento, sabe, do que falar com as empresas, porque ela tinha muita vivência, ela foi médica de inúmeras fábricas do distrito. E quanto a mentores, eu gosto muito de conversar com pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. É assim que eu funciono. Se você quer... Eu e meu esposo, a gente conversa numa coisa. Se você quer ser tubarão, tu não pode andar com sardinha. Exato. E uma coisa que eu me desafio é a conversar ou a estar com pessoas dentro do possível, lógico, dentro do que elas possam também me dar do seu tempo, da sua companhia. É pessoas que me façam me sentir incomodada. Isso para mim é um grande diferencial. Então eu sempre busco conversar com pessoas que já chegaram onde eu cheguei, que conquistaram o que eu quero conquistar. Eu não quero nada de ninguém. Eu quero conquistar. Sim. E eu quero o meu. E o meu gosto é diferente Que é do seu gosto do outro. espaço, né? Que é o... E pessoas que, de certa forma, me alfinetem. Eu não me Provocam incomodo. a sair da zona Não, de conforto, maneira né? nenhuma, não me Te incomodo com provocam isso, a sair da não. zona de conforto. De maneira nenhuma. Porque se eu não sair da zona de conforto, eu não vou chegar no resultado que eu quero. E esse de resultado, É Camila? sempre mais. É sempre mais. A gente Certo. tem uma comparação, né? Quando a gente fala de zona de conforto, vai explicar. A gente tem uma equipe, eu de um outro segmento da minha empresa, de grupo de jovens, né? E às vezes a gente tenta enxergá-los a justamente sair da zona de conforto, a gente faz uma comparação. Todo mundo aqui tem a carta de motorista, acredito que você também, né? Tem. Então, daquele período que você está treinando, está fazendo toda a parte de legislação, no carro, que você, para dar um cuspe, você pega e joga na janela, não mexe nem o pescoço. Aquele momento você está totalmente fora da sua zona de conforto. Passa 2 meses, você nem lembra daquele momento que você passou, porque você já saiu da sua zona de conforto. Então, fazer essa provocação e sair é fundamental para um empresário, para um jovem que às vezes não sabe ao certo qual é o curso que ele quer fazer. E nós estamos aqui, eu acho que esse programa ele está tendo o objetivo, a gente está conseguindo alcançar, que é trazer justamente esses exemplos de você, né? Grandes histórias. E você, graças a Deus, obrigado por estar compartilhando tudo isso com a gente, né, Sérgio? O que você tem? O que você quer tirar dúvida dela aí ainda, Sérgio? Eu tenho algumas aqui, mas eu também tenho algumas perguntas aqui, quero deixar você aproveitar o momento aí. Bom, falamos aí de 2021, foi bem difícil, a gente sabe que isso gerou impactos aí, com certeza, em crescimento. O crescimento da Medisol com certeza poderia ter sido maior, mas não dá para ficar contando choro, né? O que foi, graças a Deus, somos sobreviventes de uma pandemia e temos que correr atrás. E a gente vê um movimento, Camila, muito forte hoje de demissões, de contratações também, tanto em posições operacionais como não operacionais, e muita gente migrando para o MEI, né?
Nessa migração para o MEI, qual que é o impacto disso hoje na medicina ocupacional? A migração para o MEI, na nossa área, ela não nos afeta, acredite se quiser. Por quê? A empresa tomadora do serviço MEI, ela é obrigada a se responsabilizar pelos exames desse MEI. Então se uma empresa contrata um MEI, ela é obrigada a fazer o admissional? Ela tem que fazer os exames desse MEI e, assim, como o MEI ele é considerado um microempreendedor individual, Sim. Não uma empresa prestando serviço a empresa para ela outra. tem que fazer a gestão de todos os prestadores dela. Se eles forem todos MEIs, ainda que tirando a parte trabalhista, tá? Do ponto de vista de saúde ocupacional, pela NR1, Ela tem uma obrigação de... ela tem que, a gestão dela tem que cobrir também todos os MEIs que ela tem. Então, pra gente, diretamente... Não afetou nada. A gente Que faz interessante, né? tanto dos funcionários quanto dos prestadores, né? Porém, uma coisa que você citou aí é interessante nessa questão dessas admissões e demissões que a gente está vendo muito. Aí esse balanço, tem esse movimento, né, de muitos indo para o MEI. A gente vê isso mais nos cargos não operacionais, né, essa mudança para o MEI ou ME, que também depende do faturamento. Porque o MEI ele tem um limite, né, não, o MEI acho que é 5 por mês. Na verdade, por ano. Eu acho que ele aumentou para 130. Anual, 130. Né? Era 87 até outro mês. Eu acho que agora está 130. Tem alguns cargos aí mais, né, que já é ME, né, nem MEI, né? Migrou bastante. E o que eu vejo muito hoje, Sérgio, infelizmente, é uma frase que a gente ouve muito na área de admissão, de demissão. Eu ouço muito isso do RH das empresas, o turnover e o pior. As pessoas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. Puxa, boa, esse é um excelente ponto, né? Até no mundo executivo isso acontece também bastante, né? Comportamental. O cara tem o seu João ali, ele tem um currículo... Excelente bagagem. Meu Deus! Cursos e mais cursos e experiência dele é fenomenal. Agora, a inteligência emocional desse cara é zero. Então, ele não aguenta uma pressão, ele não aguenta um feedback negativo, uma sugestão de que ele possa melhorar. Se ele não consegue bater uma meta, ele fica com raiva, ele explode, ele se estressa, ele trata mal as pessoas que trabalham com ele não tem espírito de equipe, é uma pessoa... São coisas que hoje a gente vê mais nas demissões. Tá muito mais. E o mais engraçado, geralmente esses profissionais, Camila, estão ocupando cargos de alta liderança dentro de algum grupo. São diretores, né? Saúde diretores, gestores. Aí tu gera os teus subordinados, pessoas que estão sendo afastadas pelo INSS por depressão, burnout, por síndrome de burnout, né? Nossa senhora, síndrome do pânico, muitas outras coisas. Porque as pessoas só têm técnica, mas o comportamento delas fazem com que elas sejam desligadas. É crítico, né? E aí muitas empresas que eu estou vendo agora já preferem fazer o seguinte: vamos fazer o seguinte, a técnica a gente ensina, vamos contratar... Só comportamento, né? Faça uma análise mais criteriosa. Vai colocar um critério aqui no curricular? Lógico, com certeza, pedir um mínimo. Mas vamos focar mais aqui, porque a técnica, cara, tu desenvolve. A técnica você ensina. E aí é uma coisa que eu participo de várias palestras ali com o Chiro, com a Gisele também, que são meus amigos e parceiros. Demore mais tempo recrutando e menos tempo para demitir. O problema é que as empresas, em sua maioria, não todas, mas em sua maioria, querem contratar para ontem. E na hora de demitir esse cara, quando viu os indícios daquele comportamento, não fez nada. E foi enrolando para demiti-lo. Só aumentando uma poupança aqui, vamos dizer. O famoso empurrando com a barriga, né? Investe aqui na seleção, cara. Aplica testes psicológicos. Aplica teste de ansiedade. Gente, palográfico, pelo amor de Deus. Teste mais básico de ansiedade que existe. Todos nós fazemos para tirar habilitação. Sim. A gente vê esse gap. São testes básicos que têm um efeito que, quando não é realizado, é catastrófico, né? E aí gera. Impressionante. Muita admissão e demissão. Um turnover altíssimo.
Agora é uma grande ginástica, né, Camila? Hoje inteligência emocional dentro de qualquer companhia e é uma virtude hoje para quem consegue dominar isso. A gente sabe que não é fácil ser mãe, ser empresária, ser esposa. Conta aí pra gente, cara, como é que você consegue fazer toda essa ginástica e fazer as coisas acontecer? Qual que é a tua inspiração maior? Minha inspiração, no meio de tudo isso aí. Essa daí sem dúvida são meus filhos. São quantos, hein, Camila? 2. Eu tenho um casal. Legal. Um menino de 9 e uma menina de 3. Gabrielzão, que tá aqui, né, Gabriel? Gabriel tá aqui assessorando, hein, Biel? São a razão do meu viver, a razão da minha existência, a razão Legal. de eu querer ser melhor todo dia é para eles. E esse é meu maior motivo de buscar melhoria contínua minha, né? Parece até sistema da qualidade, mas é para mim. Aplicado, né? Aplicado na minha pessoa. Eles são os meus maiores motivadores. Não é fácil, bem que você falou, a inteligência emocional, ela faz um peso, ela te dá um norte muito grande. Quando você busca conhecimento sobre isso e quando você busca o autoconhecimento, você consegue botar isso na balança. Tem dias que, cara, não consegui dar o melhor pro meu filho, tá tudo bem. Só que, assim, uma coisa que eu aprendi e é uma filosofia minha dentro das minhas empresas. Dê o seu melhor sempre. O seu melhor não quer dizer que é o melhor que o outro tá querendo. É o seu melhor. Se naquele dia o teu melhor, Diego, for ficar calado, porque tu não tá bem, e se tu for falar, tu pode magoar, então o teu melhor naquele momento é ficar calado. Todo mundo é isso, todo mundo é assim. Então, o que é, pra mim, o que me motiva é dar o meu melhor todo dia. Entendendo, e aí é que vem a inteligência emocional, né? Entendendo que tem dias que o meu melhor vai ser vai ser nota 1000. E tem dias que o meu melhor vai ser assim, eu ficar no meu cantinho, quietinha, falar pouco. Cara, porque naquele dia, o que eu tô passando, ou o que eu tô pensando, sentindo, é o meu melhor naquele momento. Sim. Então, esse é o meu motivador. Tanto dentro da empresa, quanto como esposa, como mãe. E aí eu aprendi a me perdoar sempre. Que isso fez uma grande diferença. Se naquele dia eu volto, poxa, podia ter feito melhor. Podia, mas tá tudo bem. Naquele dia, beleza, foi o melhor que você pôde fazer naquele dia. Amanhã, outro dia, se foi alguma palavra que você falou que magoou alguém, caramba, não devia ter falado aquilo, poxa vida, não tava bem. Cara, não perde tempo. Pô, fulana, desculpa, minha cabeça não tava boa, você não tem nada a ver com isso. Não leva mal o que eu falei, não foi pra você. Até porque é uma coisa que a gente aprende. A boca só fala do que o coração tá cheio. Então nunca é do outro. É isso. Tava cheio, né? E... Posso? Fica à vontade. Depois eu faço outra pergunta aqui. Tá uma linha de raciocínio aqui. E é justamente dessa linha de raciocínio aí que você tá seguindo. Sei que você conversa com muitos empresários, né? Quando a gente fala da parte emocional... a gente, pelo menos quem está vendo as notícias no dia a dia, sabe que a questão emocional, hoje em dia no trabalho, ela está sendo um dos primeiros tópicos de licença. É o topo. Né? E, Camila, pelo pouquinho ou pelo muito que você sabe, o que você acha que está acontecendo? Por quê? Isso, né? Porque o emocional hoje está impactando muito mais, né? Está afetando muito mais hoje a vida do trabalhador, até mesmo do empresário, do que antigamente. Primeiro de tudo, o que nós estamos fazendo aqui. Então, a internet, ela tem seus benefícios e muito, mas ao mesmo tempo ela também traz muitos prejuízos para o ser humano, do ponto de vista emocional, né? E aí, conhecimento, ele está muito mais didático, muito mais rápido, muito mais acessível. Hoje, tudo que você procura, você encontra no Google, você imediato, assiste. Né? É imediato, é o Instagram, é Facebook. Então, as pessoas estão recebendo uma carga de conhecimentos aleatórios, sejam eles bons ou ruins, muito grande, mais do que era antes. Não consegue filtrar. Né? Não consegue filtrar, não foi treinado emocionalmente, aí vem uma questão de porque foi o que meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou, meus avós me ensinaram e por aí vai, então vem toda aquela carga
né, de história. Querendo ou não, é uma referência, né? Sim, Os pais. influencia Total. muito, né? E com todo esse advento do conhecimento que hoje está público, o ser humano ele recebeu tudo isso, mas ele não processa isso. Porque a inteligência emocional demanda tempo, demanda esforço, assim como qualquer ferramenta, como qualquer habilidade que você tenha. Então, é leitura, é autoconhecimento, é você se analisar, é buscar... Filtrar esse nível de conteúdo gigantesco que a gente recebe. E principalmente leitura. E eu tô vendo, por exemplo, hoje uma juventude que cada dia menos não lê. Né? Então, isso me preocupa. Eu pego no pé dos meus... A Maria, tudo bem que ainda não lê, mas o Gabriel, eu pego no pé dele para ele escrever e para ele ler, porque a falta, Diego, de estímulo dentro de casa, o estímulo de você, não, vai ler de novo, e de novo, e de novo, como os nossos pais faziam. Cara, a gente tinha que fazer redações quilométricas. Tinha que copiar a tarefa todinha num quadro que era de ponta a ponta. E quando você não conseguia acompanhar, o professor voltava, apagava, né? Se você escreveu ou não, já era. Então, hoje, existem, eu acredito que muitas atividades que estão sendo privadas hoje, elas não deveriam ter sido privadas, né? Para justamente não acontecer isso. As pessoas estão recebendo uma quantidade de conhecimento absurda e não estão preparadas para processar isso. Porque nunca se falou em inteligência emocional dentro de escolas, não se educa as crianças a entenderem seus sentimentos, a saber o que estão sentindo. Ah, tá com raiva? Tá tudo bem, vamos lá. Cara, te pergunta por que tu tá com raiva, o que aconteceu? Então, são exercícios, são estímulos e a gente não vê isso. Não vê isso nas pessoas do passado e nem nos novos. E aí tu vê, só para um intervalo, tu vê, na verdade, empresas contratando... Voltando numa coisa que tinha parado, as empresas estavam contratando mais jovens, agora eles estão contratando pessoas mais velhas, justamente porque tem a paciência, tem um equilíbrio emocional, a resiliência, já está passada ali no cascalho e já sabe que ele não vai explodir no primeiro... Existe a questão da estabilidade desses profissionais, que às vezes muito jovem, né, hoje muito imediato, então quando uma expectativa não é atendida, tchau, né? Então assim, esse é um são risco extremamente também. imediatistas, né? Eu vou um pouquinho além, né? Não somente a questão do imediatismo, mas como ter tudo de mão beijada, né? Um exemplo disso, a gente estava conversando com alguns jovens e a gente orientou eles para irem em determinadas empresas e aí eles mandavam um WhatsApp, mas aqui tem banheiro, mas aqui... coisas uma dificuldade bem simples, básicas, que se você abrisse a boca para perguntar, você teria a resposta imediata. Não mandar, né? Tem. Ninguém mais fala. Como é que eu faço para fazer isso? Coisa simples, né? Aquele ditado que a minha mãe sempre disse, quem tem boca vai a Roma, né? Não tem funciona muito, bem. Funciona muito bem. em todos os dias. E hoje não é muito verdade. aplicado, né? Você falou dos filhos, né? Eu tenho poucos filhos, três meninas, né? Meninas, todas meninas, né? E essa questão da Nenhuma leitura... parece com ele, graças a Deus. Não, né? Minha esposa disse que ela passou 9 meses, aí teve cara do pai. Outra 9 meses, cara do pai. Outra 9 meses, mas essa terceira, ela piscou, é o pai, né? As outras todas são parecidas, né? E a gente tem realmente essa preocupação de ensinar para os nossos filhos que o mundo, de fato, ele mudou. Hoje, o que a gente passa para eles não é o que a gente aprendeu com os nossos pais. Eu tenho uma filha de 10 anos que ela já entende, ela tem uma maturidade muito boa. E essa questão da leitura a gente pega muito no pé. A gente não diz, é claro, para ela que ela é esperta o suficiente, mas a gente tem que dizer, não está bem, você ainda tem que amadurecer e pererê. Mas a gente sabe que por trás os nossos filhos já têm uma evolução, mas graças talvez do que a gente ensina dentro de casa, né? Se a gente deixar eles para o mundo ensinar, talvez não vai ensinar da forma que a gente quer. E também, às vezes, prendendo muito, não vai ter um pouco de liberdade e autonomia que a gente está buscando, talvez, nas empresas, ser um proativo. Né? Exatamente, né? Sérgio? Eu digo que a vida é uma excelente escola, né? Mas ela não tem o cuidado de ensinar que os pais têm. O amor, né? O amor. Vai aprender.
mas vai aprender de uma forma um pouco mais dura. Mais dolorosa. Né? A gente está indo para o final aqui, né, gente, do programa. A gente perdeu o horário, na verdade, passou aí, já deram mais de 40 minutos, mas a gente ainda tem, a gente costuma ver o passado, né? A gente sabe que o passado ele nos constrói, nos traz exemplos, nos traz esperanças, principalmente, nos faz ver o presente, nos faz fazer um 360 e parar um pouquinho para refletir, poxa, isso eu acertei, isso eu errei. E agora eu quero saber de Camila, o que o futuro aguarda, as suas pretensões do seu negócio, expandir, qual é o que você pensa e fala muito da área de tecnologia, eu sei que essa área ela está expandindo e não tem mais como voltar atrás, todos os negócios ele tem que se adaptar. Então, nos conte um segredo que nenhum outro sabe aí, né, Sérgio? É isso, conta aí pra gente. Eu concordo que um segredo também é você ter um parceiro, né? Meu esposo é uma pessoa que me apoia muito, muito, muito. E isso eu confesso que é um diferencial muito grande para mim. Porque quando você tem um marido ou uma esposa, cara, que não, vai lá, cara, tu consegue, vai. Te apoia, né? Te apoia, te incentiva. Isso faz uma grande diferença. Que fica com os filhos quando tem que fazer alguma coisa a mais, estender o horário na clínica, por exemplo, como eu já teve várias vezes que eu precisei ficar, porque eu tinha coisas minhas mesmo para entregar. Então, faz toda a diferença. Graças a Deus, não posso ter, só tenho a agradecer pelo esposo maravilhoso que eu tenho. Esse é um grande diferencial para eu, Camila, como empresária, também conseguir agir. Claro. Né? Se eu disser que faz tudo sozinha, não. Ele é uma peça fundamental disso. Para que eu tenha paz no trabalho, eu preciso de alguém também que eu possa confiar, que eu possa contar, né, no que precisar. E a expansão aí da clínica, temos muitas coisas num futuro, espero que de médio prazo, vamos dizer assim, daqui a uns 2 anos, essa é a minha projeção. Nós estamos em 2022, isso na verdade até 2025, né, praticamente 2 anos, porque já estamos no meio de 2022, né? A clínica, a gente quer expandir ela para mais diagnósticos. Hoje a gente já tem laboratório, então a gente quer expandir também para a área de imagens, né, de radiologia, ultrassom, ressonância e tomografia e mamografia. Para essa parte de diagnósticos, inclusive com credenciamento, hoje a gente já tem credenciamento na região norte inteira, né? Não expandir a clínica para levar para outras cidades. Mas hoje, com o advento da tecnologia, a gente pode credenciar clínicas em todo o país para atender os nossos convênios. Então, hoje a Medsol, ela atende a nível nacional. A gente está aqui em Manaus, mas a gente atende a nível nacional, porque a gente tem clínicas credenciadas, conveniadas no país inteiro para atender empresas de qualquer tamanho, de qualquer segmento, seja público, privada. E essa é a expansão que a gente está tendo para 2025. Aqui em Manaus, ampliar na parte de diagnóstico, ampliar a nossa rede de credenciamento em mais cidades, né? Isso sendo feito, o credenciamento sendo feito até o final do ano, que a gente tem um critério de credenciamento também, né? Alguns documentos, né? A parte de mais um pouquinho burocrática. E fazer atendimento social. O meu projeto social, Camila, é a clínica chegar a um ponto, né, em que o lucro dela seja suficiente para que a gente possa pegar uma parte dele e começar a retornar para a população em exames. Legal. Esse é o meu legado. Olha, boa. Do básico, esse né? é o meu legado. Eu acho que isso é importante, né, Camila? Fazer exames para quem realmente precisa. Deixar o nosso legado aqui, né, nessa Quantas pessoas que a gente vê em hospital esperando uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Tá aí na fila do SUS. Tá na fila e a cirurgia às vezes até pode sair, mas não tem os exames. E às vezes, muitas vezes, são exames básicos. Não é um exame de uma grande complexidade. Só que pelo sistema que nós temos, ele demora. Sim, tem uma fila gigantesca. Então, o meu projeto... E às vezes a patologia não espera, né? Pode um agravamento, alguma coisa do tipo. Avança muito rápido. Então, eu quero retornar tudo isso em exames para as pessoas.
Muito bem. Essa aí foi a Camila Garcia, Camila Garcia. da Medsol. Muito obrigado pela sua Obrigada participação. também. Muito feliz por de estar aqui com compartilhar vocês. aqui com a gente. Sérgio, algumas considerações? Camila, resume a Camila pra gente em uma palavra. Camila, em uma palavra, eu sou ligada no 220. Não é uma palavra enérgica, vamos dizer Enérgica, assim. né? Eu não consegui uma palavra não, mas boa. eletricidade. Legal. Pronto, se for uma Bom, quero palavra, agradecer. é eletricidade. Quero agradecer a Camila pela aula que deu de perseverança aqui no programa Preciso, na Business. verdade, que o Caio me puxa a minha orelha para eu desligar. Caio é o esposo. Que legal, Bom, né? é isso, gente. Então, vamos agora para o encerramento do programa Business. Agradecer todo mundo que acompanhou aqui essa história de garra. Muito obrigada. Espero que vocês tenham Esposa, gostado. empresária, mãe. Deu uma aula aqui de perseverança. Tinha muita coisa pra gente falar ainda, mas o negócio se estendeu bastante. O papo. Nossa, foi, né? Quero só agradecer a Camila aí da Medsol por ter Obrigada, participado. Sérgio. Diego, por Muito favor. obrigada. Mais uma vez aí um abraço para todo mundo, nossos colaboradores da Camila, lá da Medsol, que estão nos acompanhando. Um abraço para quem está nos acompanhando pela live aí do Sérgio, aqui pelo Dinheiro Abaré, nossa família, as minhas filhas, minha esposa. E um abraço para os nossos parceiros, Santo Pão, Hash 0KM, Mi Souza Movelaria, e agradecer o nosso fiel que está sempre na técnica, Samuca. Sempre um cara sensacional. Boa. Um abraço a todos que estão nos acompanhando, um abraço pro Gabrielzinho aqui, Vem, cadê o Gabriel? E aí, Gabriel, Aparece aí, dá um oi Gabriel, na aí. live. Dá um oi aí. Aí, o assessor técnico show de aí que bola. dá, Medsol. Gente, um abraço e até o próximo episódio. Gente, um abraço. Tchau, Show de gente. bola. Boa noite. Obrigado. Grande abraço. Tchau. Obrigada.